Olá! Então, na aula 6, veremos sobre a dinastia Han, né, que vai se estender de 206 a.C. até mais ou menos aí 220 a.C. É um período geralmente retratado já como um momento definidor e fundador, quase uma idade de ouro da história chinesa. E por que seria uma idade de ouro? Porque o acúmulo de prosperidade e riqueza que as rotas comerciais começam a se estabelecer em direção às regiões ocidentais traz uma prosperidade, traz novas ideias e isso transforma a sociedade chinesa durante esse período Han, né? Veremos que é um período considerável aí de quase 4 séculos, os dois últimos antes de nossa era e os dois primeiros de nossa era, e haverá um período aí de entre reinos e interregno aí de alguns anos devido à usurpação por um oficial militar. Então a gente tem aí dois momentos já definidos, né? Um período de Han ocidental primeiro, que vai vir desde da ascensão de Liu Bang como o primeiro regente Han, e ele estende as dominações em cima do que tinha conquistado do reino de Qin, da dinastia Qin. A gente viu isso aula anterior. Avançará para os reinos do norte e muito para o sul, né? As regiões mais aqui meridionais, elas são pela primeira vez incorporadas aí no reino chinês. Haverá um período de entre reinos, o interregno, como eu disse, e depois haverá o período até de maior prosperidade, que vai ser o período do Han oriental. Por que oriental e ocidental, né? Ou ocidental oriental? Porque isso a capital no período do ocidental, ela estava um pouco mais para oeste, que era chamada a cidade de Chang'an, que hoje se fala de Xi'an, né? E depois de um período de conturbações e de insegurança, decidiu-se então deslocar um pouco a capital mais para o leste, em Luoyang. Então a gente tem esse período aí inicial para começarmos a entender o período Han, né? Bom, a primeira figura que vem ascende depois do estabelecimento dinástico por Liu Bang, né, ou como depois vai ser referido como Gao Di, né, vai ser um período até de aprendizado, de inovações que vão vir com a ascensão de Wen, ou Wen Di, né, em 180 a.C. Ele procura patrocinar estudiosos dos textos confucianos, né? E inclusive o Wendy, que está retratado sentado com suas consortes, ele tentando se mostrar como um digno filho do céu, que atende aos ritos necessários, cultos ancestrais para estabelecer a ordem entre a humanidade e manter a ordem cósmica. Ele então patrocina uma série de estudiosos para compilar, reunir os clássicos confucianos, né? Então temos aí os 5 grandes clássicos confucianos, né? O Jing, que depois vai ser a base do qual o imperador Wen vai instituir como uma série de exames admissionais para a carreira de um corpo de funcionários, né, imperiais, com base então na meritocracia, né? Então isso vai ser instituído a partir de 190 e pouco antes de Cristo, né? Mas o fato é que foi o imperador Wen que buscou reunir esses clássicos e instituir por vez esses exames imperiais, o que é algo completamente pouco registrado na história da humanidade, ainda mais
nos últimos séculos antes de Cristo. E quais eram esses 5 que se estabeleceram quase como um cânone, né, das obras confucianas? Primeiro, você tem a da poesia, que reúne contos, poemas de canções festivas e hinos e homenagens ancestrais e a figuras exemplares. O outro seria o clássico dos documentos, que seria mais questões históricas, documentais, muito referentes às dinastias anteriores, Qin e Zhou, né? Provavelmente aí temos os mais antigos registros históricos justamente nesse clássico dos documentos. Temos os ritos também, né, que descreve a forma correta dos ritos nas cerimônias. O livro das mutações, talvez o mais conhecido, que seria o I Ching, que seria o sistema de adivinhação, um pouco parecido com a geomancia, né? E por fim os anais de primavera e outono, que seriam os registros históricos escritos no estado de Lu, o período no qual o Confúcio viveu. Então, na verdade, esses 5 clássicos e os exames admissionais, eles vão, na verdade, ser a base depois de todos o sistema ideológico, o sistema de montagem burocrática do Estado chinês, né? É importantíssimo isso, porque isso vai permear toda a história chinesa, né? E, claro, tem os dois lados da moeda. Você tem um lado do mérito, aberto a todos, né, que possam ter aí estudado esses clássicos, e através de inúmeras fases isso permite com que qualquer um que tenha o estudo, o conhecimento desses clássicos possa ascender a carreira mais alta que é permitido fora da família imperial chinesa. E que era de grande prestígio para o candidato aprovado, não somente para ele, como também para sua família, a sua aldeia e o clã, né? Ele poderia trazer mais recursos, privilegiar mais a administração para a localidade de onde ele veio, né? Agora, existe o outro lado, né? Existe o fato de que, embora aberto a todos, apenas uma restrita parcela da população tinha o tempo, o ócio e o acesso para que a pessoa pudesse estudar por anos, que era dificílimo a entrada desses exames, para entrar nesse corpo de elite de funcionários. E esses funcionários, que depois vulgariza-se como se fala o mandarim, ele na verdade ele é um funcionário que ele vai ser o mecanismo de administração, de fiscalização, de coleta de impostos em todo o Império Chinês. Então ele tinha um poder muito grande. Então você forma gerações, isso vai permear a história chinesa, de funcionários com uma mentalidade confuciana, né? Então o confucionismo vai permear aí a história chinesa em torno desses exames imperiais, e esses funcionários eles carregam essa ideia do confucionismo. O que eu quero dizer com isso? Existe então a afluência do confucionismo, ela é forte no andar administrativo do Estado, né? Então, eventualmente, quando há pressões para inovações, inclusive alguns funcionários chineses aprovados, eles propõem reformas, mas muitos deles adotam uma atitude ortodoxa, tentando voltar aos clássicos, uma leitura mais dos clássicos confucianos, né? E a gente vai ver que isso vai ter uma série de tensões, principalmente com relação ao desprezo, né, ao pouco prestígio que os confucianos têm com relação aos comerciantes, por exemplo, né, os mercadores, porque existe aí uma hierarquia dos clássicos confucianos que achava que os mercadores, os comerciantes, eles não tinham aí, não produziam nada. Você tem os sacerdotes, você tem a figura do imperador, que é a primeira, família real, depois você tem os militares, você tem os funcionários confucianos, os estudiosos, você tem os camponeses, os artesãos que produzem, e por último tem os mercadores que não produzem, eles apenas compram e vendem. Então isso vai ser um problema muito sério depois ao longo da história chinesa. Mas voltando aqui,
O período Han ele é conhecido como um período de prosperidade, né? E é justamente com base no comércio que começa a produzir certas tensões com a prosperidade de uma classe mercantil, né? Nesse sentido, você tem o estabelecimento de rotas através de várias intermediações, né? Que vai depois ser vulgarmente chamado de Rota da Seda. Então ele vai vir de Luoyang, depende da capital, se é a Han Oriental, Han Ocidental ou Chang'an. Ele vai passar aqui para essa região do corredor de Gansu, que se fala que é fundamental para ter o acesso às cidades aqui antes do deserto de Taklamakan, entre elas de Duhuang. E de Duhuang depois, passado o deserto de Taklamakan, você tem já uma entrada na região da Ásia Central, e da Ásia Central você consegue escoar a produção ou para as regiões pérsicas. Então isso no período, nos primeiros séculos depois de Cristo, lidamos ainda com os partos, né? Ou em regiões pérsicas um pouco mais em direção ao sul, o que vai proporcionar uma prosperidade considerável dessa região pérsica, né? E não se enganem que essas rotas terminam aqui, porque depois elas seguem mais para as regiões ainda mais ocidentais, a chegar a um ponto de portos que eram controlados pelo Império Romano, né? Então a prosperidade dos produtos, e são vários produtos, né? Jade, você tem seda, dá até o nome da própria a rota, você tem trabalhos em laca, você tem chá, você tem jade, você tem inúmeros produtos demandados do Ocidente. Do Oriente também demandava-se produtos do Ocidente, né? Por exemplo, vinho, prata, entre outros produtos. Então há um estabelecimento interessante entre a dinastia Han e o Império Romano, né? A tal ponto que o Han, você tem relatos do Império Romano que se chamava o Grande Império do Ocidente, o Dati, né? E isso começa então a mostrar a ligação terrestre comercial com outras regiões da Ásia e regiões mais ocidentais até o Império Romano nos primeiros séculos depois de Cristo. Ora, não somente prosperidade de produtos correm nessas rotas, né? Temos também ideias. E essas ideias, elas também trazem ideias de outras regiões, como por exemplo do norte da Índia, via os ogdianos, que são os exímios comerciantes dessa época. Eles trazem novas ideias aqui das regiões norte da Índia, como o budismo, por exemplo, ou até o zoroastrismo das terras pérsicas, ou até mesmo algumas mensagens do cristianismo que começam a adentrar a região, pela região de Taklamakan e o corredor de Gansu, nas terras chinesas. Então, o fato é que, entre elas, inclusive o judaísmo, né? O fato é que, entre elas, o que vai começar depois a ascender mais nos primeiros séculos depois de Cristo, depois do declínio de Han, vai ser o budismo, né? Então, vai ser pelas rotas comerciais estabelecidas que vão vir os primeiros missionários budistas, né? E o budismo é interessante, porque o budismo, a exemplo de Buda, né, o Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, é uma religião, ela é itinerante, ela é pregada caminhando, espalhando a palavra, os ensinamentos. Tanto que as primeiras representações de Buda não era nem pictórica, não era representativo numa figura, eram símbolos. E um dos símbolos eram as pegadas por onde ele caminhava, né? E os ensinamentos também dele. Então, o budismo, quando nasce nos últimos séculos antes de Cristo, no norte da Índia, e é endossado pelo imperador Ashoka, da dinastia Maurya, depois, quando ele passa a ser perseguido, ele foge ao longo aqui da região de Bactria, e depois ele começa a subir aqui na rota da Ásia Oriental e vai em direção leste e adentra o reino chinês, né? Então é interessante termos essa visão de como que essa rota ela vai favorecer o comércio, vai trazer prosperidade e o intercâmbio de pessoas e ideias nessa região, né? E os produtos são os mais variados, né? Então, dos produtos que eram demandados, isso é uma consequência do refinamento das técnicas que
a China tinha da dinastia Han. Entre eles era a seda, que foi até o segredo de Estado do reino chinês por séculos, né? Era altamente demandado no mercado. Há relatos no Império Romano que a quantidade de seda que era importada estava trazendo déficit para os cofres romanos, né? Era o deleite da moda de pessoas que tinham acesso a esse tecido, né? E além do mais, você também teve a seda era uma mercadoria muito leve, então você podia enrolar ela e podia facilmente transportar ela nas rotas terrestres. E não somente transportar ela, como poderia ser moeda de troca, né? Porque ela é mais leve que os metais, ela é altamente apreciada por toda a extensão das rotas comerciais, muito valorizado por povos da região da Ásia Oriental, os nômades que vestiam-se de seda como sinal até de distinção com relação aos outros da sua nação, né? Isso chega ao ponto que é também incorporado pelos persas e depois é descoberto e também utilizado entre os romanos. Então a seda ela se torna aí uma grande moeda de troca de valor que os chineses tinham, né? Então eles passam a cultivar isso. Outro produto notável também vai ser o ferro, que é a metalurgia chinesa, ela vai começar a aprimorar e começa a desenvolver até a forja do aço, o que permite melhores armas, né, e também melhores materiais para o cultivo do solo, né, da enxada, e também o corte de materiais e de árvores de mato. Então é uma revolução que acontece com essa prosperidade que vem na dinastia Han chinesa. E outro é o fabrico do papel, que eles conseguem fazer a partir de algumas fibras, e isso vai alavancar a produção de conhecimento, né? Então, é durante esse período, inclusive, que é compilado um dos primeiros dicionários, né? Com torno de mais de 9.000 caracteres chineses, que vai ser o Shouwen Tiezi, né? Esse dicionário, ele talvez foi terminado por volta de 100, né, depois de Cristo, e ele é um dos marcos iniciais da língua escrita chinesa nessa era depois de Cristo. Bom, o estabelecimento dessa rota ela vai então se dar durante o período Han e principalmente no período do imperador Wu, ou Wudi, né? Ele entende que ele entende que a prosperidade da China vem justamente desse acesso aqui ao longo de Dunhuang, passando aqui pelo Taklamakan, a bacia de Tarim, né, e entrando com intermediários zogdianos e depois com o mercado consumidor mais a oeste, né? Então, é nesse período que o período do Imperador Wu em diante, é fundamental ter esse controle desse corredor Gansu, que a gente fala. E para isso você também tem que ter protegida a fronteira norte. Então é reforçado com uma série de muralhas, essas muralhas norte, porque é justamente onde essas rotas poderiam ser atacadas, as cidades poderiam ser atacadas, né? Então é uma série de fortificações, inclusive tem aqui uma em Dunhuang, né, do período Han, para justamente garantir esse acesso e as rotas comerciais aí que dá aí a prosperidade para a economia chinesa, né? A prosperidade também se revela em inúmeros outros momentos. Então, um dos achados arqueológicos mais formidáveis do período Han ocidental ainda, em 113 a.C., vai ser do príncipe Liu Chang e de sua esposa Du Wan, né? Você tem a figura aqui do traje funerário todo em jade, de placas de jade do príncipe e da sua esposa, né? E de alguns artefatos aqui funerários, né? Então mostra-se aí o refinamento artístico e da prosperidade do período Han.
Bom, o período Han ocidental ele vai ter depois um certo declínio, né? Haverá ataques de tribos nômades como os de Sainyu no norte, ou Xiongnu, como se queira pronunciar, né? Eles atacam, fustigam sempre as fronteiras, porque quando não há aí alianças com essas nações nômades no norte, que inclusive é essa nação de Xiongnu, eles falam, depois vai ser o que os ocidentais vão chamar de os hunos, né? E era fundamental construir aliança com esses nômades, né? Esses nômades eles eram os melhores cavaleiros que existiam na época, eram extremamente disciplinados e fortes militarmente, e cobiçavam as riquezas da prosperidade da economia Han. Então era sempre necessário não somente construir as muralhas e guarnições, como também costurar alianças. Ou se não alianças, você costurar acordos de mandar mantimentos requeridos por líderes dessas nações nômades. E muitas vezes eram costuradas alianças e mandavam-se as filhas dos imperadores para casar com as lideranças nômades como de Xiongnu, né? Então, isso tudo vai ser uma tensão permanente na China, né? Dos nômades vão estar sempre à espreita e eles têm a cobiça, eles têm o desejo de ter contato com a corte, ao reino chinês, mas ao mesmo tempo eles também assimilam gradativamente a cultura chinesa estabelecida, nas escritas, nos ritos. Então isso vai ser uma constante ao longo da história chinesa. Bom, eventualmente, por volta de 9 depois de Cristo, o reino de Han oriental, o mais antigo deles, desculpa, o ocidental, o trono vai ter um problema de menoridade, de usurpação do trono, e um dos oficiais militares mais atuantes na corte de Han ocidental vai ser o Wang Mang. E o Wang Mang ele decide então decretar-se imperador, né, Tian, e aí ele inicia uma nova dinastia, a dinastia Wang, mas na verdade ela vai durar apenas enquanto ele vive, e aí ele chega a morrer em 25 ou 23 depois de Cristo. E quando ele morre, a linhagem real anterior a ele, que ele usurpou, volta novamente e decide estabelecer uma capital um pouco mais para o leste, em Luoyang. Então Chang'an não deixa de ser a capital, e Luoyang começa a virar a capital do período dinástico que vai ser conhecido como Han Oriental. E aí quem começa essa nova fase oriental vai ser Guanggu, né, que está retratado aí à direita. Bom, a sociedade Han oriental, ela vai apresentar algumas novidades, estabelecimentos também decorrentes da sua renovada prosperidade. Então vai ser nesse período Han oriental que começamos a ter acesso, por exemplo, tanto nas câmeras funerárias como registro de cenas cotidianas da sociedade. Isso inclui artesãos, agricultores, né? Inúmeras cerâmicas e monumentos de pedra começam a indicar o cotidiano dessa população, né? Isso tudo é uma consequência da prosperidade e a urbanização que dá lugar aí, tem lugar na dinastia Han oriental. Retrata-se uma variedade de cenas de caça de animais de curral, residências, planos de torres de vigilância, de soldados, de artistas, e até mesmo o cotidiano da cozinha, né? E por trás dessa, por exemplo, da proliferação de bens funerários, você tem registros de mudanças no plano ideológico e religioso, né? Existe crenças já de uma ordem celeste evolutiva, né? Isso é interessante como depois o budismo vai entrar e aproveitar-se desses conceitos e evolutivos, né? Dessa crença. Outras crenças vão sustentar que a alma ela vai eventualmente ser convocada em templos como o famosíssimo Monte Wutai ou Wutai-chan, para depois adentrar numa ordem celestial.
uma cosmologia que vai ser elaborada envolvendo os 5 elementos cósmicos e os princípios do Yin e Yang, né? Tudo isso com as prescrições taoístas para a imortalidade, isso tudo se desenvolve durante essa época, né? Ah, Inclusive depois vai ter uma profusão de produção de imagens, inclusive seres mitológicos, animais, isso tudo como, por exemplo, com relação a objetos que eram encontrados nas coleções funerárias aí que eram achadas. Então, na verdade, a tumba funerária, ela, na verdade, é o local onde o ambiente, terreno e o ambiente celeste, ele se encontra e vai ser o deleite dos arqueólogos e dos historiadores posteriormente. Esses túmulos, na verdade, eles eram providos de tudo que poderia ter após a morte, né, para o falecido. A gente viu isso também até no mausoléu de Tihuanti, né? Você tem, por exemplo, grandes túmulos funerários que você tinha quase que casas inteiras, habitações inteiras na preparação para além-vida, né? Então, alimentos, banquetes, questões do lazer, retratados e também todas as provisões para isso. Você teve, por exemplo, representações de cerâmica, que seria uma espécie de substituição do que ele representa, que é o conceito que os chineses falam que é Ming-Chi. Então, se você tinha necessidade de um cavalo ou você tinha necessidade de um servo, um funcionário, você retratava ele numa forma de escultura e você enterrava isso no túmulo. Assim como, por exemplo, foi demonstrado grandiosamente no túmulo de Tiwanaku, né? E além disso, você teve já sinais de práticas até hoje observados entre os chineses na oferenda dos ancestrais, né, em forma de incensos, de queima, de oferendas para os espíritos e os ancestrais, né? Então tudo isso já começa a revelar um quadro mais complexo do período já tardio do Han oriental. Eu peguei aqui o que foi achado dentro dessas oferendas funerárias, que, por exemplo, são as exímias estátuas de cerâmica encontradas do período Han, né? Então, peguei aqui do período Han oriental uma mulher segurando o espelho, por exemplo, em cerâmica, e até o retrato no conceito do Minjin, né, de um cão de estimação, que também deveria ir acompanhar o morto aí no além-vida, né? E foi durante esse período também que houve, no campo literário, que houve a escrita do Samathian. O Samathian, ele vai reunir, na verdade vai ser comissionado para ele reunir uma narrativa de como que o período Han foi a culminação de série de épocas, desde lá do períodos mais recuados, antes da dinastia Shang, né, que vai ser a dinastia Xia, quais os regentes, quais são as qualidades, quais foram os defeitos que causaram o período de crise, como ascenderam depois novas figuras e regentes exemplares nas virtudes, como que a ordem cósmica ela se conjuga com isso, né, nos ritos observados, nas qualidades do imperador no poder em períodos de bonança. Isso tudo para justificar depois e legitimar o estabelecimento da dinastia Han. E aí ele reúne toda essa narrativa no início, remetendo a questões mitológicas, né, do primeiro imperador, e depois você tem aí depois o desenrolar da sua narrativa histórica grandiosa, que foi na obra dos registros do historiador, ou Tiji, né, que foi publicado cerca de 94 a.C., né? E nesse sentido, eu acho que o Han ele demonstra já um período de amadurecimento, né, de legitimidade. Depois haverá várias outras manifestações culturais, né? Você tem já registros das primeiras composições e baladas populares,
Você tem aí cânticos cerimoniais já registrados, né? Então tudo isso vai reunir no que se chama no período Han, conferindo a ele quase que como se fosse uma idade de ouro inicial da história chinesa, né? Ah, Quase não é exagero em supor isso, porque a quantidade de registros, a quantidade de cenas e de artefatos que achamos nos túmulos dessa época são impressionantes. Impressionam porque é decorrente de um período de ordem, né, de praticamente duas dinastias que se ligam, uma ocidental e uma oriental, por 4 séculos, em que estrutura-se uma ordem social política baseados numa elite de funcionários a estudar os clássicos confucianos. Temos já um comércio ativo e próspero de produtos e também de ideias com a região da Ásia Central, regiões ocidentais, e também começa a adentrar pessoas do norte da Índia e vai trazer aí as ideias do budismo, até depois do declínio da dinastia Han. E tudo isso então vai compor um cenário muito próspero, rico, né, isso revelado nas cenas, nos artefatos encontrados, nas esculturas, como você pode ver, ou até nos trajes funerários de Jade que foram encontrados do período Han. Então tudo isso vai ser um período já de mudanças, que depois do declínio do período Han, teremos outras dinastias e muitas delas as começam a olhar a dinastia Han quase como se fosse um modelo, né? Então isso vai ser o tema na nossa próxima aula, né? Como que vai vir o declínio da dinastia Han, um período de desunião novamente e depois a ascensão de novas dinastias chinesas.